Olá, tudo bem? Hoje nós estamos em mais um episódio do Viver Melhor Podcast e hoje nós trouxemos uma convidada bem legal para vocês que tem algumas agulhas escondidas aí. E muita gente tem medo dessas agulhas. Só que hoje a gente vai desmistificar um pouquinho sobre essas agulhas e a gente vai ver que não tem nada de apavorante. Tudo bem, pessoal? Mais uma coisinha. Antes de começar, curta o nosso canal, se inscreva nele e compartilhe para que a gente possa sempre estar trazendo conteúdo bacana aí para vocês sobre a área de saúde e tudo que faz viver melhor. Hoje a nossa convidada é a Indaia Murigi. Isso. E hoje ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua profissão, como é que você chegou na acupuntura. Falei certo? Sim, aham. Essa escolha, onde você se encontrou na acupuntura? Ok. Então, hoje eu tô com 35 anos e de um tempo pra cá eu comecei a ver para estudar sobre a área da saúde. Acabei entrando em farmácia e comecei a fazer o curso de farmácia. E dentro do curso de farmácia eu comecei a me apaixonar pela fitoterapia. Aí ali surgiu a ideia de fazer algumas coisas com fitoterapia, vamos com as ervas. Dentro desse curso, eu acabei não querendo mais fazer farmácia. Deu 2 anos, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim fazer farmácia? Eu já tinha me formado em administração, já sou formada na primeira faculdade de ADM. E por que eu fui fazer farmácia? Que loucura! Não. E aí uma amiga minha, terapeuta, falou assim, Indaia, eu queria muito te atender com terapias integrativas. Você topa? Eu falei, topo. Vamos ver qual que vai ser disso, né? E foi muito engraçado, porque ela falou assim, ela era muito sensitiva, e ela falou assim, olha, já que você não quer mais fazer farmácia, vamos achar um ramo para você? Eu falei, vamos. Eu falei, olha, eu queria também fazer algum tipo de terapia para ajudar mais as pessoas. Porque eu comecei a ter conflito com a farmácia por questão de venda de remédio. Uhum. Por mais que eu sou farmacêutica, eu não gostaria de fazer venda do remédio, né? Fazer com que as pessoas tomassem remédio. E ela viu isso e ela falou assim, então tá, eu vou colocar algumas sugestões e vamos ver pela energia do pêndulo o que vai sair para você. Eu falei, tá bom. Daí ela colocou a Ayurveda, colocou a acupuntura, colocou mais umas outras que eu gostaria. E chegou na acupuntura, o negócio começou a vibrar lá e eu olhei pra cara dela e comecei a rir. Eu falei, você tá louca? Daí ela falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho medo de agulha. Como que eu vou fazer acupuntura se eu morro de medo de agulha? Eu falei assim, já tá sendo difícil no curso de farmácia porque eu tinha que aplicar injeção. Tinha que tirar sangue, né, das pessoas e, ai meu Deus, eu falei, não, Mara, não, isso não existe. A Mara, que é a terapeuta que fez pra mim, ela falou, Indaia, mas olha, tá tudo dizendo que pra você fazer acupuntura. Só que eu dei risada dela e fui embora do consultório dela. Falei, nossa, que loucura. Não sei nem por que eu vim aqui hoje, mas tudo bem. E chegando no meu trabalho, eu trabalhava no hospital, no laboratório do Hospital Municipal, aqui de Foz, na parte administrativa. Tinha uma menina que toda vez pedia para ficar trocando o horário dela, dentro do hospital. E eu já falava para ela, olha, eu já estou quebrando muito seu galho. Eu falei, mas o que tanto que você faz que eu tenho que ficar trocando seus horários? Que era por escala, né, o pessoal. Então o pessoal ficava meio assim, a Indaia sempre dá preferência para ela. E ela olhou para mim e falou assim, Indaia, eu faço um curso que eu não sei o porquê. Toda vez que eu tô lá, eu penso em você. Olha só. E eu falei, que curso é? Da acupuntura. E eu comecei a rir. Aí eu falei assim, peraí, que coincidência é essa? Aí eu falei, não, eu tenho medo de agulha. Daí ela falou, não, é porque você não sabe como que é. Se você conhecer, você vai ver que não precisa ter medo das agulhas. Mas eu vejo você sempre no curso. O que ela fez? Sem me pedir minha autorização, ela deixou o meu nome para a próxima turma de acupuntura. Ela foi a primeira turma e ela deixou o meu nome. E aí, um belo de um dia, eu já tinha esquecido que a gente estava na pandemia. Passou a pandemia, eu estava ainda no curso de farmácia. Foi no começo do ano,
um número estranho me ligou e era o professor Marcos Vinícius Brausten, da clínica Brausten aqui de Foz. Ele falou assim, você tem interesse em fazer o curso de acupuntura? Aí eu, olha, eu estava pensando no assunto, mas não sei por quê. Daí eu ele falou tenho assim, medo de agulha. Nem cheguei nessa parte. Eu falei, mas eu não sei por quê. Daí ele falou assim, porque é o seguinte, vai começar o curso agora. Ele me ligou na segunda e o curso começava no sábado. E ele falou assim, eu gostaria de uma farmacêutica no meu curso. Você quer? Só que assim, eu só tenho 2 vagas. E eu liguei pra você, uma vaga vai ser sua e a outra vai ser de uma outra menina que tá pra me dar a resposta. Então, se você falar que não, eu vou chamar outra pessoa. Mas eu dei preferência pra pedir pra você, porque eu gostaria de uma farmacêutica no curso. Aí eu falei assim, tá, quanto que é? O que eu tenho que fazer? Aí ele falou tudo, eu falei, meu Deus, eu não tinha nem dinheiro. Porque eu não estava preparada, né? Mas as energias estavam todas te atraindo, né? Tava tudo conspirando a favor. Saiu um dinheiro, inesperadamente, assim, na terça-feira de manhã, eu lembro assim, que falou assim, na época ainda estava no governo do Bolsonaro, e ele tinha liberado o saque, né? O saque que era aquele saque aniversário que ele não tinha liberado um ano antes. Aí o menino ligou pra mim e falou assim, Daya, você vai lá, olha a sua conta que tá o dinheiro lá. Aí eu falei, capaz. Eu abri e tava lá o dinheiro. Eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu fui lá, direto, falei, ó, eu não sei porquê. Eu olhei nos olhos dele e falei assim, ó, eu não sei porquê, mas saiu o dinheiro, então eu tô pagando e vou começar. Tava sendo um imã, né? Tava sendo um imã. E comecei. Não sabia nem que mundo eu estava entrando. Só pulou. Só fui. Fui de paraquedas. Ai, que legal. E assim, Indaya, você falando esse medo que você tinha, mas era uma visão que você tinha de fora, né? De fora. Né? Então, é aí que tá. Assim, como que as pessoas entendem a acupuntura, né? E como assim como ela funciona exatamente? Porque você passou por isso. Passei. Né? Você tá maluco? O que eu vou fazer? Eu morro de medo de agulha. Por que eu vou fazer isso? Só que o universo conspirando, né? Pra você seguir aquele caminho ali. E aí você foi. Você tinha a visão de fora e agora você tem a visão de dentro. Como que foi os primeiros dias, primeiras horas, minutos, segundos no momento? Então, aí foi quando eu me apaixonei, porque veio a questão teórica primeiro. Ele falou assim, vocês vão mexer com agulha no final do curso. E eram 2 anos de curso. 1 ano e meio de curso. E eu falei, graças a Deus. Vou me preparando. Vou me preparando. E ali ele falou assim, não, mas começamos com aurículo, né? Eu falei, aurículo, né? Uma sementinha de nada. Só que aí eu fui... Quando você vai estudando e você vai vendo o que a acupuntura faz, o que pode ser feito com uma coisa tão pequena, uma agulha, e todo mundo acha, a pessoa vem com uma visão assim da acupuntura, que dói, que a agulha é uma agulha muito grande ou muito grossa, ou que assim, que tem remédio na agulha. As pessoas, Eu nunca imaginei que fosse remédio, mas... as pessoas me perguntem, você colocou a agulha aqui, tem remédio? Porque eu tô sentindo que tá mexendo. Eu falo, não tem, é só uma agulhinha mesmo. Mas é o processo dela com o que ela faz, né? A partir do momento que a gente aplica ela no ponto, o cérebro vai mandar aquela informação, ela vai atingir o Ti, que é a energia primordial, e o cérebro vai entender que ela, aqui tá tendo uma agulha aqui, mas ela tá num ponto específico. Então ele manda de novo a informação e aquilo vai melhorando aonde tem que melhorar, que é o meridiano. E assim, quando foi que você... Lógico que essa técnica ela traz uma série de benefícios, né? Mas assim, você estava começando a fazer o curso, você ainda não sabia, estava no teórico. Quando você viu os benefícios, assim, em que parte do curso que você começou a entender melhor? Na verdade, era mais... Já desde a primeira aula, ele trazia muito exemplo. Quando assim, vamos tá finalizando o curso, já estava todo mundo bem cansado, era muita informação, muita coisa para estudar. E ele falava assim, vamos fazer um exemplo hoje?
Quem tá com dor aí? Alguém da sala, por favor, tá com dor. Aí sempre alguém tava com dor. Sempre alguém tá com dor. Sempre tem, né? Sempre tem. Eu tô com uma dor no ombro. Eu mesma, uma vez eu falei pra ele, olha, eu tenho uma dor na panturrilha que ninguém tira. Eu tenho um nó na minha panturrilha que ninguém tira. Eu já fui em osteopata, eu já fui em massoterapeuta, eu já fui em tudo quanto é canto. A pessoa chega a falar assim, eu duvido que você tira essa dor. Eu duvido que ele ia tirar essa. Eu duvidei dele. E ele olhou pra mim e falou assim, nossa, mas muito aleatório, Indaiá. Eu falei, não é não. Eu falei assim, eu tenho cãibras à noite. Cãibras repetitivas por causa disso. E aí eu peguei, mostrei a perna pra ele, e eu fiz um movimento com a perna e falei, tá aqui. E ele pegou e sentiu. Ele, nossa, é uma bola mesmo. Daí ele falou, e se eu te falar que não tá aí o problema? Eu falei, não, mas tá aqui, eu tô vendo. Tá na perna. Daí ele, não tá. Ele falou assim, eu vou manusear, eu vou ver onde tá a restrição e vou liberar a tua perna. Só que ele falou uma coisa que aí foi aonde caiu minha chave para tudo na medicina chinesa. Ele falou assim, a medicina chinesa ela não trabalha somente o físico. Ela trabalha corpo, mente e espírito. Então vai trabalhar a questão emocional. Ela vem com tudo isso, porque todas as emoções geram uma reação. E cada reação que nós temos por causa da emoção, a gente acaba tendo um trauma. E o nosso corpo aloja esses traumas. E assim, a gente trabalha com, que nem você estava falando, com a parte do espírito da pessoa. A pessoa que tem muito problema, a pessoa que tem muito estresse, assim, traumas, né, de infância, isso ajuda também? Muito. Então, aí voltando ao meu exemplo, que eu ia chegar nessa parte, né, ele falou assim, Dai, você sofreu um trauma e você recolheu esse trauma. Eu vou liberar isso. E ele falou, depois eu faço uma pergunta e você vai ter que trabalhar sobre isso, sobre em cima de uma emoção. E ele simplesmente, com a mão, manuseou, fez a pergunta, que daí no final eu falei para ele, pode fazer a pergunta, estou preparada para isso. Ele tem certeza? Eu falei, absoluta. Ele fez a pergunta e realmente era. Era uma coisa que eu não tinha conseguido resolver, eu não resolvi, não consegui, e aquilo me impactou. Só que eu achava que estava super bem com aquilo já, e não estava. Aí a gente, assim, aí você fala sobre energias, né? Então, assim, são duas energias específicas. É o Yin e o Yang. Isso. Uhum. Como que essa energia, ela ajuda na técnica de acupuntura? Porque ela está sempre liberando energias, né? Isso. Nós somos energia. Fala um pouquinho mais sobre isso. Nós somos um campo energético, né? Falando da medicina ocidental, ATP. Então, existe um centro dessa energia? Isso, são nossas células. As células. Então, elas vivem em movimento, vivem fornecendo energia, tendo que consumir energia, né? Então, o corpo é isso, é uma energia. Da onde a gente tira as energias? Principalmente a alimentação e respiração. São as duas energias que a gente consome o dia todo. Então, assim, a alimentação que ninguém sabe ter uma boa alimentação. Isso. E a respiração que ninguém sabe fazer. Que ninguém sabe fazer. Eles são primordial de energia para o corpo, tá? Segura essa informação aí. Aí a gente entra com a questão do Yin e o Yang. Como é que eles faziam? Há 3.000, 4.000 anos atrás, eles faziam da seguinte forma, tinha que analisar a pessoa. Imagina só, né? Na época lá do Imperador Amarelo, que é o livro, um dos grandes clássicos da medicina chinesa. Antes até do Imperador Amarelo, eles tinham que analisar o paciente de longe. Não poderia colocar a mão no paciente. Mas por que isso? Porque o imperador, um dos imperadores que tinha na época, agora não vou me recordar realmente se era o Amarelo, ele proibiu de encostar na esposa dele, para ela não se apaixonar. Essa conta a lenda, né, a história. Então eles tinham que fazer uma análise
Imagina, naquela época, como não deveria ser, né? As dinastias chinesas. Então, aproveitando que você falou um pouquinho da dinastia aí, do Imperador Amarelo, eu acho que isso era no mundo inteiro, né? Porque, pensa bem, hoje numa entrevista que a gente estava fazendo, a entrevistada ela estava comentando como era difícil uma mulher, uma menina de 15 anos, fazer uma visita para um ginecologista. Porque a mulher não podia mostrar o corpo, né? Às vezes fazer um tratamento, porque ninguém pode ver a mulher. Então imagina só, quantas pessoas não perderam a vida por isso, sendo que poderiam já ter um diagnóstico antecipado de um tratamento, de alguma coisa. Então isso aí sempre, desde antes, ainda bem que mudou hoje, né? Graças a Deus, né? Isso é notório, ainda mais na dinastia chinesa. Mas ainda a gente ainda passamos por isso, né? Né? Ainda tem casos e casos bastante. Eu que estou na área da saúde, eu conseguia perceber, assim, que, sabe, parece que existe um pudor muito grande. E a gente não pode ter esse pudor, né? Tanto quando eu vou atender o paciente, eu sempre falo, olha, licença, né? Eu vou tocar aqui, vou ver como é que tá aqui. Eu vou abaixar um pouquinho a calça pra gente pegar o ciático, pra gente manipular, vamos ver. Então, não posso ter pudor e o paciente também tem que estar aberto a mim pra não ter esse... Até porque você é o profissional, né? Até por isso. Você vai estar ali para resolver um problema. E eu acho que isso também, batendo um pouquinho mais nessa tecla, assim, tem muitas mães que ainda têm muita dificuldade de falar com a filha. Eu falo isso assim porque eu tenho uma filha em casa, né? A minha esposa sempre conversa com ela, mas eu vi muitos relatos de que a mãe não sabia nem falar sobre nada. Né? Sim. Até por medo, por vergonha e por não saber também. Mas enfim, mudou muita coisa, ainda bem. Uhum. Então eu queria falar um pouquinho, assim, existem duas energias que trabalham junto com a técnica de acupuntura. Uhum. Fala um pouquinho dessas energias e como que ela ajuda nessa técnica. Tá. Eles trabalham, assim, ela não trabalha junto. Eles analisam essas energias em nós. Então é o Yin e o Yang. Essa energia, ela é analisada que nem assim... Pela medicina ocidental, a gente vai te pedir um exame, certo? A gente vai pedir um exame de sangue, né? O médico vai... Também como farmacêutico eu posso pedir uns exames, ver como é que tá, para poder receitar o que eu tenho para fazer uma receita médica. Pela medicina chinesa, eles observam o paciente como um todo. É holístico. Então é corpo, é mente, é espírito, é a voz, é o timbre da voz. Isso Então, dentro disso, a gente vai analisar como é que tá essas suas energias. Tem que ter um equilíbrio. O Yin e o Yang são um equilíbrio. Porque dentro do Yang tem o Yin e dentro do Yin tem o Yang. O que é o Yin? O Yin é o lado escuro da montanha. Por quê? Porque quando anoitece, aquela parte da montanha, ela escurece. Então é a noite. É a noite, é a fraqueza, é o lado escuro. É quando a energia está baixando. O lado escuro não quer dizer coisa ruim. Não. É só por um lado ali, né? É só pela questão que da realmente... Noite, né? Isso, da noite. Porque o que acontece? Quando a gente vai dormir, a gente começa a sair daquela energia forte. A gente começa a ficar sonolento, a gente começa a bocejar, o corpo começa já a trabalhar de uma forma diferente. Dá sinal que você tem que descansar, né? É isso. Ele vai trazendo e vai pedindo isso. Então é o Yin. É o calmo. É também aquela pessoa calma, aquela pessoa tranquila, que fala devagar. Aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa ela é Yin. A energia dela é Yin. E aí, o Yang é o lado... É o falador. É o falador. É o lado calor. É o lado humano. Aquele que vai, aquele que sempre está na guerra. Aquele eufórico, a euforia. Esse é o Yang, que é quando o sol bate.
Porque a gente fica feliz, né? Sim. Quando tá o Yang. Meio-dia é o horário maior do Yang. É o horário que a gente está no pico dessa energia Yang. E meia-noite é o pico da energia Yin. Então a gente tem que respeitar essas energias, né? Meia-noite tem que estar dormindo e meio-dia temos que estar aceso, fazendo. Mas o Yan nunca vai querer dormir à meia-noite, né? E não deixa. Não deixa. A pessoa eufórica, principalmente quando a gente vê que aí tem que ter o equilíbrio. Por isso que dentro do Yin tem o Yang, dentro do Yang tem o Yin. Porque quando começa a ficar a euforia, o Yin fala, opa, vem cá, tá demais, vamos, né, abaixar aqui. E quando a pessoa tá muito Yin, eu fico o dia inteiro cansada, eu não aguento mais. E aquela pessoa que, sabe, aquela pessoa que vive ali, naquele momento escuro da montanha, aí o Yang fala, opa, dá um choquinho. Dá um choquinho aqui, vamos levantar. Só que para equilibrar isso, para ter o equilíbrio disso, não é fácil. Não é fácil. Então, com a acupuntura, a gente vai fazer esse equilíbrio. E aí, esse equilíbrio entra nos órgãos, pelos órgãos, daí tem os 5 elementos, que eles também fazem uma análise por 5 elementos, que são os 5 elementos e os 5 órgãos. Uhum. E aí eles vão tratando e vão trazendo o equilíbrio para o corpo. E a partir do momento que tem um equilíbrio, que a gente consegue achar o equilíbrio, a gente dissipa uma doença. A gente faz com que o baço funcione melhor, que você tenha uma noite de sono perfeita, abaixa aquela ansiedade, porque é um excesso de Yang, é um excesso de fogo no corpo. Então a energia Yang está ali, em cima, tá ativa, então a gente joga uma energia Yin para ela dar uma baixada. Ou a pessoa tem uma deficiência do Yin, então tem tudo isso. Tem que fazer uma análise completa. E você falando assim, vamos supor, o Yan, ele é o mais agitado, né? Isso. Em qual situação que você vai usar o Yin para ele dar meu amigo, dá uma relaxada aí? Seria uma pessoa estressada e uma pessoa ansiosa? Seria mais ou menos isso? Aí, na verdade... Não só isso, né? Não só isso, mas sim. Sabe aquele amigo eufórico que chega na tua casa, que fala alto? Mais louco que o Batman. Mais louco que o Batman. Aquele cara, assim, que... A gente assim, a gente sempre tem aquele amigo meio sem noção, que abre a geladeira, fala... vai. A gente vê totalmente que essa pessoa é muito Yang. Que o coração dela, o fogo do coração dela é muito forte. É uma mente agitada, é uma mente que não para, ela sempre está falando, ela não para. Ela não tem uma parada. Ela é uma pessoa Yang. E aí a gente vai trazer o Yin. Aí a gente vai ver qual é o órgão, aí a gente começa a ver. Ela é agitada, a mente dela é agitada, eu vou ver qual que é o órgão que está em deficiência. Tem algum órgão aí, tem algum elemento que está faltando. Aí eu tenho que fazer a anamnese, olhar pulso, olhar língua. Aí eu falo, tá aqui. Daí a gente trata aquilo e aí, de repente, a pessoa diminui o Yang. Você falou que a consulta é uma consulta holística? E aí você consegue identificar olhando o corpo dessa pessoa. Existe alguma coisa que todos têm que você já identifica? Tipo, todo ser humano que vai lá, ele tem aquele problema. Você tem isso ou não? Também. O que mais tem, então? Hoje, o problema principal que a gente começa a olhar, ainda mais aqui no Brasil, é o fígado e a questão do baço, má digestão. Incrível. Que aí o fígado também tem a vesícula, né? Depois a gente vai falar da vesícula. Eu queria ter te conhecido antes. Vocês não têm ideia do que ela me contou. Daqui a pouco vocês vão saber. Mas assim, voltando para as energias, eu queria saber uma coisa. Esse tratamento com a energia da acupuntura, eu consigo fazer um tratamento do câncer? Sim. E como que é feito? A gente vai ver onde está também esse desequilíbrio energético. Por que o corpo, pela medicina ocidental agora, né? Por que o corpo está replicando essas células cancerígenas?
aonde é que está o problema principal? É a medula? É o baço? É o sangue? Então a gente vai começar a analisar tudo isso pela medicina oriental. Feito esse diagnóstico, a gente vai começar a tratar isso. Então a gente vai aumentar a imunidade, vai fazer com que as plaquetas de defesa trabalhem mais. Tudo isso ajuda para aumentar o tratamento. Isso. Na verdade, tanto para aumentar o tratamento, quanto para o corpo reagir contra essas células cancerígenas. Porque o corpo ele não está conseguindo fazer o trabalho dele. Que é identificar uma célula doente e aniquilar ela. Aniquilação dessa célula doente. Porque a gente tem as células de combate, as células de defesa. Pela medicina chinesa, as células de defesa a gente chama de Wei Qi. Wei Qi. Que é a nossa imunidade. Ela fica bem em cima da pele. Que é muito comum pelo pulmão, pela medicina chinesa, tá? Pela medicina ocidental, que são as células que vão reconhecer qualquer coisa que está vindo de fora, elas vão em ataque e tentam matar. Só que para um câncer ou para uma doença degenerativa, o corpo, ele pegou uma célula aqui, replicou, tá defeituosa, mas ele jogou. Aí essa célula vai lá, para no coração, ou vai lá e para numa mama. E o corpo não mandou a célula de defesa ir lá e atacar, aniquilar aquela célula ali. E só lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, né? E ainda ela tinha sido convidada para falar sobre acupuntura conosco. E olha que bacana como que essa técnica ajuda, né? A gente vai continuar falando um pouquinho mais, mas eu quero que vocês prestem atenção, né? Como essa técnica pode ajudar, porque ela é uma medicina que existe há mais de 3.000 anos, que é a medicina chinesa, e aí a acupuntura ela é uma das técnicas que é utilizada. Então, assim, eu queria que você falasse agora como que é feito o tratamento direto, né? Por exemplo, num tumor, que a gente estava conversando em off, você comentou que podia ser... Só que, assim, em muitos casos, não é um câncer de mama e o tumor não está ali para você trabalhar diretamente, ser combativo nele, né? Fala um pouquinho do tratamento direto e o tratamento que pode ser feito fora, né? Então, assim, tudo casou, as energias ligaram tudo e, além dela estar falando da acupuntura, ela também, olha só que interessante, gente, tratamento direto no tumor ou nas energias para melhorar o tratamento de um câncer ou uma reabilitação, né? Isso. Então, o que acontece? Dentro dessas células que estão sendo replicadas doentes, a gente vai começar a analisar, ver ali o que está acontecendo de errado. Então, vamos liberar esse fluxo energético. Vamos fazer que o Qi, que é a energia que circula todo o nosso corpo, movimente o sangue até lá e fala assim, opa, ó, sai, aqui não é teu lugar. Né? E isso a gente vai trabalhar os pontos de cada meridiano. Quando o câncer está em um local que a gente não tem como apalpar, não tem como ver, é um tumor no rim, é um tumor, não sei, às vezes no baço, no pâncreas, que é um dos piores. O câncer no pâncreas, né, é sempre o mais fatal de todos, o pulmão principalmente. Então, a gente vai trabalhar esse fluxo energético do baço. Nós vamos pegar dentro do baço o meridiano, que a gente fala assim, tem os meridianos. Cada meridiano é voltado para um órgão. Então, a gente tem o meridiano do baço, tem o meridiano da bexiga, tem o meridiano do pulmão. E dentro desses meridianos temos vários pontos. Que aí, qual estuda para que cada um tenha uma função diferente. E ali a gente vai trabalhar, vamos lá, vamos trabalhar com esse baço, vamos fazer esse baço funcionar um pouco melhor, fazer uma digestão melhor, liberar esse fluxo energético para ver se ele libera também esse nódulo. E se as células param de replicar ali. E aí, a partir do momento que a gente equilibra essa energia, o próprio órgão fala, opa, peraí,
agora eu tô conseguindo funcionar melhor. Então, isso aqui já não me serve mais, né? É por isso que a gente fala assim, eu vou tratar não só o corpo, mas eu também vou tratar a alma e a mente. Porque dentro daquilo ali eu tô tratando a mente do paciente. Eu tô falando, o corpo tá falando com o paciente assim, olha para isso com carinho, se cuida, que a gente tá fazendo um tratamento aqui, ó. Tratamento para cura. A gente não tá fazendo uma remediação, né, que é tomar o remédio. Agora, se a gente tem o contato com um tumor, principalmente os de mama, a gente pode trabalhar diretamente no tumor. A acupuntura, ela permite isso e ela usa a técnica do agulhamento em volta desse tumor. Quantas agulhas vai? Não sei, depende de cada tumor, depende do tamanho que tá, como que tá acontecendo isso. Só que a gente vai colocar as agulhas em volta do tumor. Não é tão dolorido assim, dá para aguentar muito bem. E ele vai diminuindo esse tumor. Ele vai fazendo a diminuição do tumor. E é incrível. Não só para tumor, como também para quem tem... Nós pegamos uma paciente que ela tinha problema no útero. E me fugiu o nome da doença. Ó. E como é que é quando é ovário policístico? Ela tinha ovário policístico, ela tinha mais um monte de coisa. E a gente liberando o fluxo do ovário policístico dela, ela voltou e falou assim, ó, o médico falou que é mentira. Meu Deus. O médico quer saber onde eu tô indo. Ela falou assim, o médico perguntou até se eu tinha feito macumba. Aí eu falei assim, sim, mas é macumba chinesa, é boa. Ela começou a rir. Não é esse tipo de macumba, mas foram energias. Foram energias. E o professor ficou muito feliz. Eu lembro assim a felicidade no rosto dele. E eu olhei para ele e falei assim, Liu, nossa, Liu, quantas curas vêm da sua mão? Porque eu passei por uma situação, não era eu que estava com câncer, mas era uma pessoa muito próxima da família. E logo quando eu soube que ela estava com câncer, eu levei ela para fazer acupuntura. Você até comentou que o trabalho que foi feito diretamente no tumor, ele reduziu e o médico se assustou, né? Até reavaliou o caso, o exame, para... o que está acontecendo aqui, né? Sim. Na hora que ele abriu, ele falou, não, mentira. E foi incrível. Porque aí ele falou assim, eu quero saber quem foi. E ele disse que o tom de voz dele, ele falou assim, eu quero saber o que você fez e quem foi que fez isso aqui. Que ela falou, meu Deus, e agora? O que eu fiz de errado? E aí ele falou, não, eu estou elogiando. E ela falou assim, olha, foi... na época era minha ex-sogra, ela falou assim, não, era minha nora e o professor dela. Olha que legal. E diminuiu muito, então não precisou retirar a mama. A gente conseguiu reduzir os tumores que tinham, eram 2, e aí a cirurgia foi mais tranquila. Como ele não se expande, o tumor ele não vai passando, né? Então... Não, daí não foi degradando as células ao redor, né? Então, realmente foi feito um cortinho, tirou. E aí ela teve que passar pela químio, ela começou com uma quimioterapia, a quimioterapia vermelha ela começou, depois ela foi para branca, e na quimioterapia vermelha aí sim. A vermelha é bem, ela, digamos assim que ela judia, né, mas ela... É forte, né? Isso, ela é muito forte e deprime muito o sistema imunológico da pessoa. E aí, dentro disso, a gente começou a fazer um trabalho muito intenso para ela, para aumento de imunidade, para tirar as dores que a quimioterapia causava, principalmente as dores estomacais, que ela tinha que tomar muito omeprazol. E o omeprazol tomado em bastante quantidade, em muito tempo. Ajuda a pessoa a se alimentar melhor? Muito. Porque assim, quando a pessoa ela faz a quimioterapia, ela normalmente sente muito enjoo. Os remédios são fortes. Você está combatendo ali um tumor, uma célula ali para matar. Então, quando ele mata aquela célula ruim, mata as boas também. Mata tudo que vem pela frente. E aí a pessoa não consegue se alimentar, né? Então, ajuda também na alimentação. Ajuda, bastante. E dentro disso, porque a medicina chinesa não é só acupuntura. A medicina chinesa vem a acupuntura, vem a dietoterapia, vem a fitoterapia, vem o Qigong,
que são as técnicas integradas dentro disso tudo. E aí eu entrei com ela com a dietoterapia, entrei com ela com algumas coisas mais fermentadas, para que o estômago dela pudesse fazer uma digestão melhor e ter probióticos bons. E acupuntura. Eu lembro assim que à noite, quando ela fazia químio, à noite era muito sofrido. Ela tinha muita dor. E muita dor de estômago, na lateral, principalmente embaixo do baço. Então eu ia ali, acordava, fazia acupuntura nela. Ela acabava relaxando, dormia, eu tirava as agulhas e deixava ela dormir até no outro dia. Muito enjoo. Ela tinha assim enjoo e eu ficava brava com ela. Eu falava assim, por que você não me chamou? Né? Numa situação dessa tem que me chamar. Eu tô aqui para isso, para ajudar. E até hoje, se a pessoa fica com enjoo na minha frente, eu com uma caneta eu manipulo o ponto e tiro o enjoo. Ah, que legal. A pessoa na hora passa o enjoo, ela fala, passou. Olha só, gente. Quem entende da técnica sabe fazer de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, né? Mas sabe manipular as coisas com uma ferramenta simples assim, né? Mas, gente, eu quero falar uma coisa importante para você agora, que você tem que ir lá, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, curtir e compartilhar com toda a sua família, com seus amigos. Olha só que assunto bacana, né? Quem diria tudo o que a acupuntura poderia estar fazendo? Porque a gente não sabe. Então, são em bate-papo como esse, né, com a Indaya, que a gente começa a conhecer tudo isso aí. Então, curte aí, segue a gente, se inscreve, vai no nosso canal, Viver Melhor Podcast. A gente vai estar lá no Instagram, no Facebook e, obviamente, aqui no YouTube. Né, gente? Continuando o assunto, a gente falou, Indaya, que até no tratamento do câncer a gente consegue ter um aproveitamento excelente da técnica. Existe algo restrito da técnica que, assim, olha, eu não posso fazer aqui porque não vai ajudar? Existe isso? Alguma restrição? Porque aqui eu só estou vendo coisa boa. Né? Mas existe contraindicação? Existe riscos? Então, existe risco, claro, né? A gente está mexendo com agulha, a gente está mexendo com pontos espalhados pelo corpo. Então, assim, tem que procurar. Aí é a importância de um profissional qualificado para isso. Uma pessoa que realmente ela tenha tido uma prática, que ela tenha tido um estudo bem detalhado sobre. Por quê? Porque uma agulha dessa, que até eu trouxe a agulha, depois posso mostrar, porque ela é bem fininha, para as pessoas não terem medo. Uma agulha dessa é a força de um tigre. Os chineses falam. A força de um tigre. Um tigre. Então, se a gente colocar errado, se a gente fazer um diagnóstico errado, a gente pode piorar o paciente. A patologia do paciente, a gente pode fazer ele piorar e ele vai piorar na hora, assim. Botou a agulha, ele vai começar a piorar e você vai falar, opa, peraí. E não é só... Esse é o risco. E não é só você estudar aqueles 2 anos, né? Ah, não. Não é só aquilo ali. Como, eu acho que em qualquer profissão que você tiver, você nunca mais para de estudar. Nunca mais. Você sempre vai estar estudando. Então não são só esses 2 anos. Então o problema é que a gente às vezes não sabe, né? Mas eu acho que com o histórico a gente consegue do profissional. Você tem que chegar no profissional e perguntar para ele. Não é verdade? Eu vou perguntar, o que você fez, o que você não fez? Tem que perguntar. Porque hoje, gente, tem especialista em tudo. Tem. E assim, e são práticas que às vezes as pessoas consideram muito fácil de trabalhar e não são. Eu tive 2 casos, assim, foi uma paciente minha com problema na lombar, ciático. Eu fiz o primeiro dia, fiz o tratamento nela e ela melhorou. E ela tinha feito pacote comigo. Só que na primeira sessão ela ficou bem. E aí eu falei pra ela assim, faz o seguinte, pra mim não tem problema. Quando você sentir ou quiser, você me chama e a gente faz a segunda sessão. E ela disse,
Ótimo. Nunca mais aquela mulher me ligou. Eu falei, meu Deus, gente, será que ela... Eu até tinha ficado preocupada, né? Porque a gente, como terapeuta, a gente começa a ficar pensando, né? O que será que aconteceu? E aí, um belo de um dia, ela me liga chorando. Você pode me atender? Mas assim, é urgente. E eu falei, posso. O que aconteceu? Eu falei, você caiu? Então, né? Aí ela falou, olha, eu fui fazer uma massagem com uma amiga minha, que estava fazendo um curso de massoterapeuta e queria alguém para fazer massagem. E a mulher manipulou ela, fez a massagem e ela começou a sentir de novo toda a dor no ciático. Mas travou ela. Aí eu falei, não, eu já tô indo aí. E eu fui no mesmo dia atender ela, consegui um horário lá, fui. E aí eu voltei ela de novo e falei pra ela, falei, não deixe ninguém mais mexer. Se a pessoa já tem um problema ali e ficar indo e ser modelo de massagem, aí complica, né? Então, assim, tem que ter um profissional qualificado para isso, principalmente com ventosa. Eu não trouxe as ventosas, a gente trabalha também com ventosa. O chinês trabalha muito com a parte da sangria, quando tem um edema. A acupuntura, ela não é só agulhas, né? Não é só agulhas. Tem aquele aurículo? Tem aurículo, auriculoterapia, que pode ser feito com uma semente da mostarda. É realizado sempre com a semente da mostarda, porque a nossa orelha, eu vou contar, porque o pessoal fala assim, por que você trata na orelha e faz bem? Como? O que a orelha tem a ver, né? E por que mostarda? Porque a mostarda, ela consegue, além dela ser pequena e fica especificamente no ponto, ela solta a energia do grão de mostarda. Por isso que vem a fitoterapia chinesa. Entendi. E aí, então, a orelha, para quem consegue ver certinho, é um feto. Sim. A cabeça do feto, o corpinho, então é um fetinho. Nunca parei para ver isso e é realmente. E aí, quando você começa a ver o feto, o cabeça do feto, aí você trata alguma coisa, dor de cabeça, os bracinhos, a perninha, um rim, aqui que é o ponto principal para os homens e para as mulheres. Então você vai tratando o estômago, tudo. Só que aí também não é só pessoa, não é só colocar a sementinha ali e você ir para casa e dormir, não, né? Não. Aí tem que manipular a sementinha. Vai doer? Nada, dói. O que dói mais? A dor que você está sentindo ou... Então, uma pessoa muito forte, meu pai chegou e falou, não, bota essa semente aqui na minha orelha, porque... Você está falando comigo. E eu falei, pai, tá bom, pai, vou tratar você com a semente na orelha. Tá, coloquei as sementes, aí tinha um ponto que estava muito ruim, daí a gente coloca uma microagulha. E essa microagulha, ela fica na orelha também, dá para trabalhar com ela. Como na época eu estava fazendo só a aurícula, não fazia a acupuntura porque eu ainda estava no curso, eu coloquei a microagulha, passei um negocinho e falei, pai, como é que tá? Dor nenhuma, essas coisas não doem. Falei, tá bom. Fui embora de casa, que na época eu ainda estava casada, da meia-noite meu celular tocando. Eu falei, meu Deus... Tá acontecendo alguma coisa? Meu pai me ligando? Sabe aquele negócio que me deu no coração? Aí eu falei, meu Deus, tratei hoje de manhã, será que ele, né? Atendi ele falou, ô Indai, eu não tô aguentando dormir. Eu falei, por quê? Porque tá doendo minha orelha? Mas não dói? Eu falei, mas você falou que não doía? Não, mas tem uma aqui, ó, que tá latejando. Eu falei, então aperta. Não, você tá louca? Eu falei, aperta, pai, pode apertar, confia na tua filha? Confia, então aperta. E aí ele manipulou. Aí ele foi manipulando, daí olha, tá passando. Eu falei, pronto. Pois pronto. Passou? Ele falou, passou. Eu falei, agora pode dormir com ela. E por que aconteceu isso? Era algum problema que ele tinha que estava atacando? Como a semente estava ali trabalhando naquele ponto específico, o organismo dele começou a querer expulsar a semente. Olha que legal. E aí começou a pulsar. E aí ela pulsa no ponto. Por isso que quando a pessoa faz aurículo, a pessoa sente uma pulsação, assim. Pegou o ponto certinho. Que é algum órgão que está com problema ali. Isso. Que você já colocou ali para isso, para tratar esses órgãos, né? Sim. E aí quando ele começa a atacar ali, aí começa a trabalhar. Isso. Ai, que legal, gente. E aí ele falou, então tá. Daí ele ficou
E depois ele melhorou também. Aí ele não... Aí minha mãe falou assim, Dai, não deu... Ele tinha que ficar 7 dias. E aí ele começou a manipular um, ele começou a manipular o outro. Ele, eu cansei de ficar mexendo nessa semente, vou arrancar. É por isso que é melhor levar umas agulhadas, né? É melhor, porque é na hora e não dói. É possível você fazer um tratamento para uma cirurgia? Por exemplo, uma preparação para uma cirurgia? Sim, sim e não, né? Porque assim, se a gente for olhar pela medicina oriental mesmo, a recomendação é que não se faça cirurgia. O que a gente pode reverter com a acupuntura, a gente vai reverter. A gente vai conseguir fazer esse tratamento e talvez até tirar o problema que tá acontecendo. Agora, se for feito aí a cirurgia, ou é necessário realmente, ou a pessoa escolheu por fazer a cirurgia, aí a gente vai trabalhar com isso, né, com essas técnicas. O tumor do câncer, a gente pode reduzir o tumor, ou um tumor qualquer. A gente pode fazer um tratamento no joelho, até a pessoa fazer a cirurgia, achar que for conveniente de fazer uma cirurgia no joelho. Então, tem sim, tem a preparação sim. É que, na verdade, assim, você não está dizendo que a pessoa tem um problema, ela não vai fazer uma cirurgia para fazer um tratamento. É que, assim, as sessões da acupuntura, ela auxilia tanto que, em muitos casos, ela resolve o problema para que não faça cirurgia. Que não seja necessário, Isso. Não, perfeito. Agora, assim, como é que foi, como é que está a entrada da acupuntura no Brasil? Porque o brasileiro, ele é cheio de medo, né? Deus o livre uma injeção. Deus me livre uma injeção. Acho que todo mundo é traumatizado. Todo mundo, né? Mas, assim, e como que o brasileiro tem aceitado essa técnica? Então, quando eu comecei a fazer o curso, tanto que até falei assim, lá atrás, quando a menina falou assim, olha, é acupuntura. Eu falei, tá louca, da onde que eu vou tirar uma acupunturista que ensine acupuntura? E você trabalhava com farmácia. E ainda mais aqui em Foz, eu nunca tinha visto. E ela falou assim, olha, eu tenho, Indai, eu tenho 2 pessoas que podem te auxiliar. O primeiro era um chinês, que eu não conheço, não sei quem que era. Ela falou assim, tem um chinesinho que fica ali perto do fato, tal. E tem um outro. Eu fico olhando para ela, mas mesmo assim eu, né, não dei toda aquela importância. E aquela outra pessoa foi a que me ligou. Então, quando eu entrei, eu falei assim, ninguém sabe sobre isso. Meu pai falou assim, é uma loucura que você está fazendo. Você está jogando dinheiro fora. Né? Porque não é um curso barato, assim. Bem também, incentivador. Meu pai é bem incentivador, porque assim, não era um curso barato, o material não era barato. Os não livros, conhecia, né? Os livros também são livros muito bons, mas também não são livros muito baratos. É aí que a gente volta naquele assunto do profissional. Não é qualquer coisinha de fim de semana. Não. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que se aplicar e se dedicar em tudo isso aí. Sim. Porque senão acontece, né? Mas você comentou antes, né? E assim, por mais que ele fique bravo que eu vou dizer isso, o professor Marcos e o professor Liu tiraram o nosso couro, assim, nos cursos. Mas o professor tirou o couro da gente. Ele ainda vai falar assim, fiz isso pro seu bem. Fez pro nosso bem. Também, né, a gente ia levar o nome dele no nosso diploma e realmente, para fazer isso aqui, não é muita brincadeira. Mas realmente, meu Deus, olha, que curso que deu trabalho. Acho que deu mais trabalho, 2 anos de curso, e eu ainda fui fazer junto com a faculdade de farmácia. Eu quase enlouqueci. E era assim, era ele me tratando. Você teve que fazer muita acupuntura. Porque o estudo, quanto mais a gente estuda e mais preocupado a gente fica, mais a gente utiliza a energia do baço. Ah, é? Aí o baço ele entra em deficiência. Aí a deficiência do baço, ele não consegue fazer a digestão correta dos alimentos, ele não deixa mais a sua mente trabalhar com clareza e eficiência. Aí você começa esquecendo. Aí você faz o quê? Vamos lá entrar com a ginkgo biloba, entrar com o ginseng. Só que o problema principal está ali no baço.
Mas então ele vai causar o esquecimento. Aí uma dica top para quem estuda, quem está estudando, né? Tem os estudantes de medicina que estão ficando aí agora, tem provas. De direito. Estudantes de direito. Pessoas que estão fazendo, enfim, né? Várias coisas. A gente fala que o baço, nós temos que nutrir o baço. Nutrir o baço. Você tem vontade de comer doce? Eu? Difícil, mas é que eu não gosto muito de doce. Só que tem a hora que ataca assim uma vontade que eu tenho que dar um jeito de comer. Isso, é o baço. Essa vontade do doce é o baço pedindo para que ele seja nutrido. Porque ele não está tendo a nutrição perfeita para ele não está tendo o alimento que ele realmente está tirando aquilo que precisa e jogando para todo o corpo. Mas o doce aí que você fala não é o doce que a gente vai comer assim, uma sobremesa, é uma alimentação que não está correta. É uma alimentação que não está correta. Aí sim ele vai falar, preciso de açúcar, e você vai sentir a vontade. Aí quanto mais açúcar você come, mais ele dá vontade. E parece que aquele açúcar, sabe aquele açúcar que desce assim, que chega lá, né? Aquele enjoo. E aí ele fala assim, não é isso aqui. Mas eu quero doce. Mas não é isso aqui que eu quero. Mas eu preciso de doce. Você sempre está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aí a gente entra com tubérculos. Com a batata doce, principalmente. Então a gente vai nutrir esse baço. Com a batata doce, com aquela batatinha salsa. Salsa. Então. E aí o baço vai ficar de boa, porque o baço vai falar assim, olha... agora sim, agora eu tenho energia de sobra, né? Posso mandar agora eu sei qual é o alimento que eu posso processar, mandar para o intestino. Olha o cérebro lá em cima clareando, todo mental, conseguindo estudar e falar, nossa, mas... Eu tô conseguindo até imaginar ele fazendo isso. Faz sentido, faz todo sentido. Isso aí, olha só que legal. Esses dias eu cheguei num doutor aqui, amigo nosso. Doutor, não sei o que está acontecendo comigo. Eu saio daqui para fazer uma coisa, cheguei, ele dei 2 passos, eu já esqueci o que eu ia fazer. O que pode ser ele? Falta de memória. Eu falei, sim, né? Mas eu falei, cara, ginkgo biloba, começa a fazer isso, larga o sedentarismo. Sim, principalmente. Que eu sou sedentário, né? Só trabalho e à noite vai para a faculdade, aí chega da faculdade morto de fome, aí come. A gente tenta se controlar, mas não é sempre, né? A gente come, às vezes dá uma exageradinha, aí vai dormir mais tarde, né? Porque a gente quer dar um tempinho, só que esse tempinho não é o suficiente. Não. Então já dorme trabalhando a noite todo o organismo da gente e acorda morto, né? E acorda morto. E o corpo, olha quanto gasto que o corpo teve ao longo do dia. E aí, para ele recuperar, que seria a noite, toda a parte hormonal, o fígado ali tinha que ter enchido de sangue, o estômago tinha que estar trabalhando pro baço. E aí ele tem um monte de comida para processar. Aí ele fala assim, agora tem que fazer toda a digestão disso. E o baço fica brigando com ele daí, né? E aí fica me dando sinal, né? Me cutucando ali, né? Sim. Aí começa a ter refluxo. Sim. Aí começa a se sentir inchado, aí começa a juntar muito líquido corpóreo nessa parte, porque tem umidade ali. Então começa a ter muito mais abdominal, aquela gordura visceral abdominal, por todo aquele... E tem pessoas que são inchadas, né? Que a gente põe o dedo assim, que realmente é líquido. É umidade. A umidade não está conseguindo ser liberada na urina, porque o baço está com umidade em excesso. E com as sessões você consegue E aí, com as sessões a gente consegue resolver. Aí a gente tira essa umidade do baço e daí eu vou conversando com o paciente. Porque como a gente é ocidental, a gente não tem muito essa característica e esse entendimento que temos que comer bem. E o comer bem não é você encher um pratão de arroz com feijão, macarrão, batata e mandioca. Não. Tem que se alimentar bem, o exercício principalmente, porque o corpo precisa ter esse gasto energético, botar o Qi para circular, que a gente chama. Uma caminhada de leve pode ser, meia hora do dia, colocar um tênis, dar uma caminhada. Isso faz com que o Qi circule. Essa caminhada vai fazer você respirar, ela vai obrigar você a respirar. Então esse respirar também vai ser um pouco melhor do que a gente está acostumado a respirar curto.
Não faz uma respiração profunda, inspirar bem, soltar todo o ar, né? E tem que respirar pelo abdômen, não pelo pulmão. Então o Qigong, ele é isso. Ele é uma respiração feita... É uma técnica? É uma técnica. É uma técnica. E é incrível, porque se você reparar na pessoa que faz o Qigong... eu na época da farmácia também, eu fiz eu estava pesquisando algumas coisas, porque o interesse principal era colocar as terapias integrativas dentro do SUS. Né? Trazer essas terapias para dentro do SUS e fazer com que as pessoas também pudessem ter essa escolha das terapias integrativas. Queria ajudar muito. E dentro desses estudos, eu estava vendo num lugar em São Paulo que eles começaram a praticar Qigong com os idosos de um posto de saúde. Esse foi o estudo deles. O que a prática do Qigong ia melhorar nas dores dos idosos. E então, eles começaram a perceber o seguinte, que os idosos que estavam praticando o Qigong todos os dias, teve baixa e diminuição do consumo de paracetamol e de ibuprofeno, e também começou a regular a pressão arterial. Olha que legal. São os maiores problemas, né, do idoso? São os maiores problemas do idoso. E aí foi 1 ano, eles fazendo isso, e tiveram uma melhora significativa. Ainda eu queria ver, assim, a gente está falando do idoso, né? O idoso, ele costuma tomar muito medicamento. Muito. Né? Mas também tem as pessoas que são sensíveis à medicação. Sim. Intolerantes. Eu não vou dizer que, assim, a técnica da acupuntura, ela vai substituir, né? Mas ela ajuda para essas pessoas, como ajuda o idoso, né? Mas ajuda essas pessoas que são sensíveis a medicações. Talvez seja a solução para ela, né? Totalmente. Exemplo, vivo, tá na sua frente. Eu não posso com dipirona. Eu sou alérgica a dipirona. E fiquei internada várias vezes por causa da dipirona, que quase me levou mesmo. Nossa. Eu também não posso com antibiótico, alguns tipos de antibiótico, sou alérgica. Então, se eu tô com uma febre muito alta, que o paracetamol não está dando conta, eu vou pro meu remédio. Tô vendo essas agulhinhas aí. E assim, eu consigo baixar a febre, assim, em questão de minutos, abaixa a febre. Uma pessoa também abaixa a pressão arterial. Se a pessoa está com um pico de pressão lá em cima, mas uma pressão alta mesmo, né? Que eu vejo que a pessoa está na hora. 18, é isso. 16. Na hora. É assim. Aí é questão de segundos mesmo. Eu acho que todo cirurgião dentista tinha que ter você do lado. Porque todo mundo tem medo de dentista, né? E na hora de fazer uma cirurgia, a pressão, vai lá pro alto. Na hora ia baixar ali. E a gente baixa na hora, assim. Baixa. A pressão que a pessoa estabiliza na hora, a pressão. A gente faz uma sangria, bem na pontinha da orelha, que é muito simples. É o processo mais simples que tem. A febre já tem pontos mais específicos, mas principalmente o pessoal que estava com dengue, chikungunya. Chikungunya, que dói o corpo inteiro, né? Dói o corpo inteiro e principalmente as juntas dos dedos, as articulações. A pessoa fica meses com essa dor até dar uma aliviada e em muitos casos nem alivia. Não alivia. Eu estava ali, eu estava vendo, porque eu trabalho, né, dentro do laboratório de análises clínicas, e eu tinha dó do jeito que a pessoa chegava. E vinha ali, chorava, falava, eu não aguento mais de dor, eu não consigo botar mais o tênis, de tantas dores nas articulações. E assim, depois que passou a pandemia, as pessoas que tiveram Covid, me diz algo sobre isso. Nossa, boa, lembrou bem. O que aconteceu, né? Na época do Covid, terminou o Covid, eu entrei no curso de acupuntura. E nisso, o nosso professor, que é o Liu é chinês, o Liu é da China. Ele começou a estudar as pessoas que iam com Covid no consultório dele, e ele atendia. E ele não pegou Covid. Olha só. Não pegou Covid. Porque ele fazia aumento de imunidade com a acupuntura e a dietoterapia.
Nele. Nele. E chá. Chá. Eles tomam chá o dia inteiro. Eu acostumei tomar chá o dia inteiro, porque eu ficava com ele. Eu gosto de ir lá só pra tomar chá. Chá é bom, chá chinês é bom. Eles sabem muito bem de chá. E aí ele começou a perceber o seguinte. A pessoa entrava com febre e já com o pulmão comprometido. A pessoa fazia o exame, 70% do pulmão comprometido. Meu Deus. 20% do pulmão comprometido. E nós temos os pontos, né? E assim, e tem o ponto que é para baixar a febre. E quando estava com Covid, a gente pegava o ponto para baixar a febre e a febre não baixava. Não baixava? Não baixava. Na hora ele falava, Covid. Já identificava ali. Na hora. E a pessoa nem sabia que estava com Covid. No começo não. E ele começou a fazer uma análise ali. E ele, com essa análise e vendo como que estava, ele começou a usar outros pontos para baixar a febre. Já se tornou um estudo de caso. Se tornou um estudo de caso. Esse estudo de caso dele, ele fez um protocolo para o Covid. Olha. E mandou para Beijing. Imagina. E Beijing aceitou o estudo de caso dele. E hoje ele tem um protocolo no nome dele. Que é aplicado no mundo inteiro. Que pode ser aplicado no mundo inteiro. E eu, graças a Deus, fiz o curso com ele. Eu tenho esse protocolo. Olha que e eu legal. pratico esse protocolo com as pessoas que... e pode ser um pós-Covid. Não é só a pessoa que pegou Covid. Ah, eu tô com Covid hoje. Ou eu tô com uma influenza. Agora o pessoal tá com muita influenza. Tá tendo surto de influenza. O que eu escuto muito das pessoas é assim... Ah, eu tô desse jeito, antes do Covid eu não tinha. Não tinha. Ah, será que é o Covid? Sabe? Será que foi isso que aconteceu? Então, né, tem muitas coisas que a pessoa começou a ter uma certa deficiência por causa disso. Por causa do Covid. Mexeu muito. Mexeu muito com o organismo, desequilibrou demais. Porque o Covid, esse vírus que ele começou a atingir, ele não atingia só o pulmão. Tudo, né? Ele atingia tudo. E aí ele desequilibrou muita coisa ali. E aí ele fez o protocolo e a gente faz o protocolo para trazer de volta o pulmão da pessoa, a energia, né, do pulmão. Na hora a pessoa respira e também os pontos principais para quem perdeu o olfato. A gente, na hora, pegava o ponto do olfato, uns pontos que tem, principalmente aqui em cima do crânio, na cabeça. A pessoa, tô sentindo o cheiro. Olha que legal. É muito legal. Já resolvia na hora. O dia que ele fez esse protocolo, que a menina sentiu o cheiro, que ela não sentia cheiro de nada, nem gosto. E já fazia tempo que ela não estava mais sentindo cheiro nem gosto. Que ela sentiu o cheiro, eu chorei junto com ela. Porque foi emocionante. Bem legal. Tá, eu queria ver uma coisa com você também. Por exemplo, as pessoas que têm o músculo retraído, bom, a gente já viu que dá pra ele acaba fazendo relaxamento, né? Mas as pessoas que têm, por exemplo, um pé planado, o joelho assim um pouquinho para dentro assim, essa técnica ela consegue auxiliar, consegue resolver isso? O que pode ser feito? Tá. Mas assim, ali seria com a acupuntura ou com alguma outra técnica? Não, daí seria com a acupuntura mesmo. Na verdade, a gente teria que ver se aquele joelho tá tendo dor. Porque assim, o que eu aprendi pelo curso, né? O professor Marcos Brausten, ele é osteopata, fisioterapeuta e acupunturista. Só que ele atende muito mais como acupuntura do que como fisioterapeuta. E algumas sessões ele fazia a osteopatia. E então eu aprendi com ele o seguinte: se veio daquela anatomia, é uma anatomia daquela pessoa. Então, se mudar aquela anatomia, talvez cause problemas piores para a pessoa. Porque o corpo já está daquele jeito. Tem que analisar o problema, né? Tem que analisar o problema. Se que nem um esporão,
um esporão de calcânio, uma falsite plantar, aí sim, aí a gente entra mesmo com agulha e vai sanar esse problema. Aquele esporão do calcanhar? Aquele esporão no calcanhar. E consegue resolver? Consegue. Nossa. Consegue resolver. A gente vê muitas pessoas, né, não sabem dessa solução Não, e sofrem, né? E sofrem. Fibromialgia. A fibromialgia hoje é uma doença que está atingindo muito mais mulheres. É uma doença autoimune. E a gente consegue resolver com uma agulha, 2 agulhas e um pedaço de moxa. O que é isso? O que é? A moxa, ela é artemísia. Ela é um bastão feito de artemísia pura. Eles pegam a artemísia e formam esse bastão. E aí a gente esquenta, a gente queima esse bastão, a ponta desse bastão, e coloca próximo do ponto onde a gente quer que entre o calor da artemísia. Porque as propriedades da artemísia são anti-inflamatórias. Ah, é? Então ela vai entrar, aquele calor vai passar pelo meridiano e pelos poros ali. E vai. E ela segue o fluxo do meridiano. Ela libera energia, ela vai fazer o trabalho de desinflamar aquilo. E é um santo remédio, a moxa. Até para quem tá com diarreia. Então, assim, enxaqueca não é nada pra... Não, enxaqueca não é nada. Enxaqueca hoje não é mais nada, né? Não. Porque vai lá, faz a sessão. Só que assim, ela vai curar? Ou você faz algumas sessões, depois volta? Se quiser dar uma cheirada, pode cheirar. A artemisia é pura, o cheiro dela é forte. Esse é o cheiro da minha bolsa, porque ela cheira tudo, né? Muito bom. Parece cheiro de chimarrão. A famosa artemisia. Desculpa, eu me perdi. Não, enxaqueca não é nada, então, né? Não, a enxaqueca... Porque olha só quanto tratamento consegue ser feito. Então, o que acontece? Daí eu queria falar assim, são quantas sessões assim que você consegue resolver, ou depende do caso? Então, depende muito do caso e do organismo da pessoa. E depende se a pessoa vai querer... E não cura, né? Olha, em alguns casos... Eu tenho uma paciente, ela é minha paciente, a Dani Locks. Ela, quando dá crise de enxaqueca, ela deu uma crise de enxaqueca nela à noite, e ela me ligou e falou assim, você pode me atender? Porque senão eu vou pro UPA. Dani Locks, filha da Juliana Locks? Entrevistamos ela hoje. Sério? Como que é, Emerson? A dama... Você chamou ela? A Juliana? A musa. A musa do Outubro Rosa. Você vai ver a entrevista que o Emerson fez com ela, tá linda. Gente, olha. Não acredito. Olha como que é. Então, ela é minha paciente. Aí, ó. E eu atendi ela e eu falei pra ela assim, não vai pro UPA não, que você vai sofrer lá. O UPA do Morumbi tava fechado, só tinha o João Samek funcionando. Lotadíssimo. Eu falei, não. Falei, vem pra cá. Falei, vem. E ela falou assim, Dai, você tirou com uma mão. Você tirou com a mão a minha dor. Daí eu falei assim, tá, mas você precisa voltar, tá? Aí ela, precisa voltar o quê? Eu falei, mas pelo menos mais uma sessão. Uma vez na semana eu preciso de você de novo, porque eu preciso terminar com o tratamento. Ela nunca mais teve dor de cabeça, nunca mais me chamou. Aí, daí um belo dia ela me liga, Dai. Voltou. Aí ela falou assim, olha, quis me dar uma crise de enxaqueca que não deu. Mas aí ela travou a parte do ciático. Aí eu falei, bonita, né? Não falei pra você tinha que ter voltado. Aí eu fui lá, tratei ela de novo. E assim, esse é o problema. As pessoas chamam quando tá doendo, né? Quando tá doendo. Porque assim, na verdade, as sessões da acupuntura, ela pode ser não vou dizer um tratamento, mas ela pode ser... Você não vai na academia todo, né? Isso. Para dar, ter uma vida ativa, para ter uma saúde melhor. Fazer umas sessões uma vez por mês, sei lá, quantas vezes por... Mas ajudaria muito, né? Ajudaria muito. Ela é um tratamento, sim.
o que a gente propõe para o paciente? Olha, tá muito inflamado, tá com muita dor, tá tendo muito problema? Então vamos fazer assim, essa semana vamos fazer uma sessão, semana que vem outra, pelo menos 3 sessões, uma por semana. Agora, se a pessoa tá realmente muito mesmo debilitada, daí a gente faz duas sessões dentro de uma semana. A gente respeita um período de 2 dias para fazer a outra sessão e faz essa sessão. Aí depois a gente dá alta para o paciente praticamente e a cada 15 dias uma sessão. E depois a cada 30 dias pode ser, que daí a gente fala que é manutenção. Mas cada organismo é um organismo, cada organismo responde de uma forma para nós. Na verdade, essa manutenção ela vai ajudar em prevenção, né? Vai se tornar uma prevenção de tudo que pode vir. Vai. Até se for uma... Bom, a gente consegue ver pelo pulso até se a pessoa vai ter uma infecção urinária. Ah, é? Aí eu pego no pulso e falo, você tá fazendo bem xixi? Tô. Não tá com dor? Não. Eu falo, então... Aí a pessoa fala, você falou e eu fiquei com... Eu falei, mas eu vi pelo pulso mesmo. Uma coisa que eu quero ver com você. Criança, bebê recém-nascido. Pode ser feita acupuntura? Então, aí depende do acupunturista. Depende do corajoso. Do corajoso. Eu fico imaginando, porque pensa bem, um bebezinho ali, ele vai estar se esperneando, mexendo, como que faz, né? Então, por isso mesmo. A gente tem os pontos também do relaxamento total, vai relaxar essa criança, principalmente, vou dar uma dica agora, uma dica importante para as mães que têm crianças que às vezes à noite não quer dormir, sabe, que tá realmente naquele yan, não tá no yin. Yan flopado, né? O yan tá assim, ó, aqui, no meio aqui da nossa testa, nós temos o itan. É um ponto da acupuntura que se chama itan. E o que ele faz? Ele relaxa na hora. Então... Mas você aperta daí? Aperta. Você aperta e vai fazendo esse estímulo. De baixo para cima, de baixo para cima. Quanto tempo? Aí até quando você vê que... porque a criança vai relutar. Ela vai relutar. Eu já peguei criança, fui estimulando, a criança vai fazer... Até a hora que a criança deitar e dormir. Ou ela acalma. Ou até uma pessoa. Se ela está tendo uma crise, de ansiedade, você chega na pessoa e fala licença, né? E vai trabalhando, o itan dela. No cachorro também, eu trabalho o itan nos cachorros, no gato. Tá incomodando muito, tá pulando muito, tá mordendo muito os outros. Você consegue fazer isso no gato? Consegue. O gato não... Quando eles você gostam, pega o ponto, quando você acerta o ponto, pega o ponto, eles vão sentindo, eles vão deixando. Indaia, eu vou fazer uma chamada agora para os nossos... Não são ouvintes, mas também pode ser ouvintes, né? Porque pode estar ouvindo dentro do carro. Mas quem está nos assistindo, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Instagram, no Facebook, Viver Melhor Podcast. Tá? A gente sempre vai estar trazendo assuntos importantíssimos como esse. E agora eu vou falar, que eu falei lá no começo, né? Quem ficou até o final vai saber agora da vesícula. Por que eu gostaria de ter conhecido ela antes? Me diga, o que as sessões podem fazer com quem tenha pedra na vesícula e para evitar o que eu tive que fazer, que foi tirar a vesícula? Então, pela medicina chinesa, a gente vai analisar essa vesícula. Tem pontos específicos para saber também se a pessoa está com pedra ou não na vesícula. O que acontece? Se Deus criou, pela medicina chinesa, tá, gente? Se Deus criou, tem que ficar ali até o final. Não pode ser retirado. Eles têm essa visão, né? Essa mentalidade. Se está ali é porque tem que estar ali, tem que estar até o final, porque tem um fluxo energético, tem o seu papel, seja uma vesícula biliar, seja até uma apendicite. E, óbvio, né? Tudo eles tratam com acupuntura. E com a vesícula biliar a gente consegue remover essas pedras, vai conseguir quebrar essas pedras, fazer essa dissolução
Mas como tirar que as pedras. quebra? Ela quebra com o tratamento energético que é feito? Com fluxo energético. Porque como tem os pontos principais, a gente vai trabalhar com o fígado e com a vesícula biliar, que os dois estão ali juntos. Então a gente vai liberar esse fluxo energético, vai fazer o fígado funcionar, ascensionar na força dele, e ele vai fazer que a vesícula biliar fale, opa, peraí, né, isso aqui não é meu. Então ela vai começar, o fluxo energético vai bater ali, o sangue vai bater ali, e vai começar a destruir. Tá. A pedra. Ali resolveu o problema da pedra na vesícula. Tá, mas quando o cara tira a vesícula, que aí sobrecarrega o fígado? Aí a gente fala pra pessoa assim, não come carne. Não come tanta carne. Diminui o consumo da carne vermelha, principalmente. Ah, é? Quem gosta daquela picanha, aquela costelinha... Uma vez ou outra. Menos possível. Porque você não tem a sua vesícula a mais pra se fazer o trabalho que ela tinha que estar fazendo na vesícula biliar e jogando ali o ácido. Mas nada que uma sessão, 2 ou 3 resolva. Então, aí a gente começa, porque mesmo que a vesícula não esteja ali, a gente está trabalhando aquela energia também. É que a gente estava falando antes, você não vai deixar de comer, mas a gente tem outras maneiras, né? Isso, daí acupuntura, gente. Ó, quer comer aquela picanha, aquela gordurinha, você que gosta daquela ponta de peito. Ai, né? Gente, você olha acupunturista falando não. Não, mas, né? É difícil. A gente dá um jeitinho. É difícil. Um pouquinho pode. Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio, tudo é yin. Tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Olha, todo mundo que vem aqui no nosso podcast, realmente, o único problema do ser humano é a alimentação e o açúcar. Açúcar, veneno. Se você exagera em tudo, seja qualquer coisa que você exagerar, dá um resultado e um problemão, né? Dá, muito. Ndaya, tem alguma pergunta que eu não fiz? Quer mandar alguma mensagem para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo? A mensagem, acho que é clara, procure um profissional qualificado. Sejam conscientes com a saúde de vocês, tanto mental como física. É muito importante o exercício físico, comer bem, que a gente fala, comer com qualidade, um prato bem colorido, verduras, frutas, coisas fermentadas, é muito bom para poder ter bastante probióticos, lactobacilos, para que esse intestino, esse estômago funcione muito bem. E outra coisa, não tenham medo das agulhas, é muito sutil. Eu quero fazer um experimento aqui. Eu pensando que eu ia escapar, né? Ele queria escapar de uma agulhinha, gente. Pensa eu tava feliz quando falei, né? Tem alguma pergunta, né? A gente vai colocar uma agulha. Só na mão? Só na mão, não. Só na mão mesmo. Usar um ponto aqui principal. Tá com dor no ombro, dor em algum lugar? Eu sinto dor no ombro. Qual ombro? O esquerdo. Principalmente na hora de dormir. Tá, então me dê a mão esquerda. Dói? Não. Mas agora o ombro não tá doendo, né? Não. Só quando eu deito pra dormir no lado. As agulhas são descartáveis, tá? As pessoas me perguntam, mas as agulhas você usa de novo? Não, as agulhas são descartáveis. A gente usa só uma vez. E o que é isso aqui que você... Essa é a casinha que a gente chama para moxa. A moxa que eu normalmente uso para esquentar o ponto, eu coloco dentro da casinha e a casinha vem aqui. Digamos, eu consigo prender ela aqui e ela vai soltar o calor dela bem na articulação. Então ela vai desinflamar essa articulação, vai fazer com que melhore as dores articulares, principalmente quem tem fibromialgia, quem sofre de tendinites, quem tem também doenças autoimunes como não é osteoporose, aquela que vai... Esqueci o nome.
Eita, fugiu. Mas, enfim, são doenças assim que dá dor nas juntas, que incham principalmente. A gota também a gente consegue tratar. É que dependendo do local é ruim segurar a moxa para ela esquentar. Então a casinha, ela fica a moxa aqui dentro, Sim. queimando. Ela vem aqui, ela queima e solta a fumaça aqui por baixo. Entendi. E não queima o paciente. E faz o trabalho que tem que fazer com segurança para o paciente não ser queimado. Ó, Gustavinho, você tá vendo? Papai aqui, ó. Papai vai levar uma colhedinha, não vai doer nada. Vamos lá. Respira, relaxa. Tudo bem? Doeu? Não. Caramba. Pronto, agora a gente vai colocar ele só no ID, porque eu quero que você sinta lá, sinta realmente, para você expressar o que é o... Já tinha passado o álcool, então? A gente faz assim, pra saber certinho, achar o ponto. Para, respira. Sentiu? Como se fosse um choque? Sim. Tá doendo? Tá dando choque. Tá dando um choquinho? Dá uma estimulada. E é isso. E aí, aqui, o tratamento, se eu fosse fazer o tratamento, você ficaria 30 minutos com as agulhas. Eu deixo o paciente daí relaxando, deitado na maca, com uma música ambiente, né, uma música de frequência de cura, e fica 30 minutos, porque demora para fazer a função energética 30 minutos. Isso aqui tá fazendo o quê? E esse aqui é o ponto do intestino, tá? O ID4. E é um ponto para poder fazer tratamento lá. Também dores de ombro, ele vai tratar. Dores locais, da mão. Mas principalmente o que eu estimulei é para você sentir lá no... Se tiver algum problema no intestino, você vai sentir depois a melhora, né? E esse aqui é o ponto principal para poder liberar o ombro, para não ter dores de ombro. Sabe quando a pessoa acorda, ai, travou? Então, ou uma dor de cabeça na lateral direita, dependendo de onde for, eu pego e manipulo esse ponto. Que podia ser manipulado também com um dedo. É um tratamento mais simples, é só para passar a dor, né, que é momentâneo, que não é um tratamento, é momentâneo, mas que já... E assim, é mais profundo o tratamento. Aí já é o tratamento. Aí é o tratamento já. Gente, eu acho que ficou ótimo o episódio de hoje, né? Então eu quero agradecer muito a sua participação, muito obrigado mesmo, foi muito legal. Eu vou continuar o tratamento aqui, tá? E seja bem-vinda e venha outra vez com a gente, vamos falar mais, tá bom? Ok. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Eu vou continuar aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.